Olá, hoje eu vou ensinar para você como orar. Por longo da minha vida, eu sempre tive dificuldade de poder entender isso. E a Bíblia ela nos mostra claramente em João, tá? Eu vou passar essa mensagem para você e vou explicar também o porquê que muitas pessoas não entendem isso, não conseguem entender, né? Quer de fato colocar as coisas em outras áreas, mas, gente, isso aqui que eu vou passar para vocês pode fazer um entendimento gigantesco na sua vida. Eu demorei algum tempo para poder entender. Realmente não faz sentido quando a gente não busca e muito menos quando a gente começa a ouvir de outros lugares, né? É, em muitos anos atrás, antes de Cristo, vocês sabem muito bem que existia religiões pagãs, né? Então o pessoal dava determinado em nome, o deus da lua, o deus do sol, o deus disso, o deus da nuvem, o deus daquilo, e eles nunca tinham um deus como algo, né? Ele sempre queria colocar Deus como em formato de algo, né? E depois da vinda de Jesus, as coisas mudou, porque Jesus ele é o intercessor de tudo aqui. E aqui em João, olha só que legal, pessoal. João 16, capítulo 23. Olha que legal essa passagem aqui, ó. Depois eu peço que vocês procurem aí. Naquele dia, vocês não me pediram nada, mais nada. Eu asseguro que dará, meu pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Mas o que acontece? Aqui ele não está pedindo para você pedir bens materiais, para você pedir coisas para ele, tá? Aqui, ó, essa aqui é a minha Bíblia, né? A Bíblia de jovens. Mas assim, o que ele está pedindo? Ele está pedindo que a pessoa peça de coração, com a gratidão. E eu separei justamente esse conteúdo para trazer para vocês hoje. Olha só que legal. Jesus está se despedindo dos discípulos, né? Nesse versículo aí de João, ele está despedindo dos discípulos, né? E antes de sua crucificação, ele explica que depois que ele voltasse para o Pai, o relacionamento entre ele e o relacionamento entre o homem e Deus mudaria completamente, né? Porque no caso a gente sempre fala em nome de Deus, né? Mas quando Jesus veio, ele veio para ensinar nós, para a gente poder pedir para ele, colocar ele como primeira pessoa para que ele leve até o Pai, né? Então antes o povo se relacionava a Deus por meio dos sacerdotes e sacrifícios. Se você voltar muito tempo atrás, você vai perceber que na época, né, tinha que fazer sacrifício, né, que no caso seria os cordeiros e tudo mais, existe um sacrifício para Deus, tá? Até então, se a gente voltar lá em Gênesis, a gente vai ver uma passagem de... Nossa, agora fugiu, mas peraí. De Abel e Caim, que um fez de uma forma, né, a oferenda a Deus, e o outro fez de outra forma, que foi um fez com sacrifício e o outro fez com frutas, né? Até então gerou o desentendimento e veio a primeira inveja no mundo, né? Então tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele estava mostrando que agora a oração passa a ter uma nova base, a autoridade do nome de Jesus. Então Jesus ele deixou essa autoridade para que ele levasse para o Pai, né? Então, sim, o que significa orar em nome de Jesus? Não é apenas terminar a oração com a frase em nome de Jesus, que muitas pessoas às vezes confundem, né? Orar em nome de Jesus é orar com a autoridade dele, então entregar para que ele seja, né, que a gente consiga reconhecer que, né, porque assim, ele venceu o pecado e nos deu acesso direto a Deus, orar segundo a vontade dele, ou seja, pedir aquilo que está alinhado com o caráter e os ensinamentos de Cristo, reconhecer que o poder não está em nós, nem nele, ele é o caminho pelo qual chegamos ao Pai, e quando dizermos em nome de Jesus, estamos dizendo, Pai, não venho pelos meus méritos, mas pelo que Jesus fez por mim. No caso, seria quando ele, né, se sacrificou por nós, né? Porque pensa, gente, é muito bonito se a gente for poder entender, muito bonito assim. E assim, é muito. Quando a gente entra nesse detalhe, é algo muito complexo. Eu vou dar um exemplo. Imagina se você tivesse hoje, agora, podendo ver alguém sacrificando a vida por uma multidão. Pensa, como que seria o seu coração nesse exato momento? Você deixaria lá a pessoa lá se sacrificar? Você entende? Então você consegue entender que é algo muito profundo e ele fez isso pelos pecados de todas as pessoas? Ou seja, a mesma coisa de a gente ter um computador e uma lixeira. Eu pegar tudo aquilo que está errado e falar assim, ó, vou jogar tudo aqui para dentro, vou apagar tudo. Puf, apaguei. Mas
Jesus fez como se fosse isso, porém, com a vida dele, né? Entregando a vida dele pela minha, pela sua, pela de todo mundo. Então, quando ele entra nesse detalhe, até agora vocês não me pediram nada, ele está dizendo que entrega para mim que eu levo ao Pai. Ele é um intercessor, né? Direto com Deus. Então, isso é muito bonito, tá? E como reconhecer quem é Deus? Exemplo, Pai, tu és bom e fiel. Agradeça. A gratidão abre o coração para a presença dele. Apresente seus pedidos com fé, fale com sinceridade, como um filho fala com o pai. Então, muitas pessoas não conseguem entender isso, que é falar com sinceridade. Eu trago aqui, gente, muitos exemplos de fazer o Ho'oponopono, de fazer a lei da atração, de fazer todos os desenvolvimentos pessoal da sua vida, mas essa parte eu trago também, por quê? Porque eu acho que a gente precisa de entender, sabe? A gente precisa de ter esse tipo de conhecimento na nossa vida, porque a gente acaba ficando perdido. E eu sempre falo que praticamente de tudo foi tirado da Bíblia, né? Tanto frase positiva, um exemplo, Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Beleza, é o Ho'oponopono, né? Se você não conhece o Ho'oponopono, é uma técnica havaiana que a gente usa para limpar crenças, né? Tirar toda aquela sujeira de memórias ruins, de coisas negativas, né? É o Ho'oponopono. Se a gente volta para a Bíblia, a gente entende que a palavra tem poder. Então a gente consegue, e outra, tem também passagem que diz exatamente, não com o que eu vou falar, mas explícita dessa forma, né? Que vigiais os seus pensamentos. Você tem que conduzir e entender os seus pensamentos, senão os seus pensamentos te sabotam. E o Ho'oponopono, ele faz essa limpeza. Então, quando a gente vai para a parte de fazer repetições, que no caso seria eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, você está falando para ti, né? E automaticamente, se a gente cair na oração, a gente entende que tudo é Jesus que, né, é o nosso intercessor. Talvez você está pensando, você está confundindo tudo. Mas não, no final das contas, tudo que a gente tem aqui na Terra é tudo tirado da Bíblia. Tá? Tipo a lei da atração, Ho'oponopono, que no caso seria uma transformação pessoal e tudo mais, né? Para limpar crenças, sabe? Então, sim, tudo é tirado da Bíblia praticamente. A Bíblia já dizia isso, eu falo que a Bíblia é o manual do ser humano, né? E sobre a lei da atração também, a gente consegue entender que a fé é a certeza das coisas que não vem, mas a prova das coisas realizamos. Está escrito assim numa frase pá, mas a gente consegue visualizar sonhos. Eu tive um sonho, eu tive uma visão, né? Isso, de fato, você carrega para o seu coração, para o seu sentimento, você vai atrair, você vai manifestar. E quem dá isso é só Deus, né? É só Deus que dá isso para você. Tem outra forma de explicar isso, só Deus. Então, assim, ore sempre em nome de Jesus, né? Porque é através dele que temos acesso à resposta do Pai. Então, quando a gente ora e entrega para Jesus, a gente entende que foi ele que fez o sacrifício por nós, né? Ele, de fato, fez isso e que a gente, né, consegue, com Jesus, ele consegue fazer essa intercessão direto com o Pai. Né? Então, não tem outra pessoa a não ser ele. Você entende? Então, é só ele que consegue fazer essa intercessão. Então, não é outra coisa, é só Jesus mesmo. Tá? Então, orar em nome de Jesus não é uma fórmula mágica, é um reconhecimento de quem tem o poder de agir. E é dizer, Senhor, eu creio no que teu filho conquistou por mim. E a gente olha essa passagem, a gente fica meio um pouco perplexo, né? Por quê? Então quer dizer que eu estou orando errado, quer dizer que eu estou coisando errado, quer dizer que eu estou fazendo isso errado. Não, não existe o certo ou o errado. Eu não estou aqui para julgar ninguém, muito menos para punir nada. Eu nem pratico nada, mas uma das coisas que eu falo muito é a Bíblia, de fato, é o manual do ser humano. Né? Eu bato isso para todas as pessoas, porque isso aqui ensina tudo, a gente comer, a gente conversar, a gente ter discernimento, a gente ter sabedoria, a gente ter tudo na nossa vida, problema com família, com tudo, né? Com tudo a Bíblia ela ensina para nós e é o manual sim de fato do ser humano aqui na Terra. Não tem outro a não ser esse livro, que no caso eu falo que é o livro histórico, mas é a Bíblia, né? Que eu acredito que foi Deus que deu os pensamentos da pessoa escrever isso aqui. Não tem outra, tem como. As palavras são perfeitas, lindas e todo mundo sabe que não tem outra forma a não ser Deus mesmo fazer isso pela vida da pessoa. Então, como orar? É sim, é você acreditar em Deus, mas entregar para Jesus, reconhecendo que Ele que fez, né, o sacrifício por mim, por você e por todos. Né? Então, assim, a pessoa que tem um pouquinho de mínimo de compaixão, ela vai entender isso. Então, assim, como que você hoje ora? Eu oro só o Pai Nosso. Tudo bem,
Mas e na hora que você terminar? A gente geralmente fala amém, né? Ah, Pai nosso, seja o céu santificado, e na hora que chega no final a gente fala amém. Beleza, não está errado, né? Mas quando Jesus passa essa passagem, né, fala assim, orar em nome, pedir em meu nome, né? No caso a gente está entregando para ele que chega até o Pai. E isso é muito bonito de se ver, tá? Existem outras orações, outras rezas, né? Que no caso reza é que segue sempre o mesmo padrão. Orações você está aberto mais a falar com Deus, né? O contato direto. Oração você segue uma linha diferente de você não tem uma sequência, né? Você ora em qualquer hora, qualquer lugar. A reza não, ela geralmente tem uma sequência, né? Até se você for pesquisar aí, você vai entender. Mas assim, eu não estou aqui dizendo para o que é certo e o que é errado, só estou querendo trazer para vocês uma palavra, né, para trazer esse entendimento e essa palavra que está escrita aí, pedires em meu nome. Até agora vocês não pediram nada, peçam e receberão, e que a glória de Deus seja glorificada em sua vida. Então, é isso, eu quis trazer essa passagem para vocês poderem aprender como a gente deve orar, né, ou como deve, enfim, é isso. Aqui eu vou deixar o primeiro link da descrição, o meu livro, que é Pare de Rezar e Comece a Reagir, um livro magnífico, que são coisas da minha vida mesmo que aconteceu, que eu tive que aprender, né? Tudo sobre essa parte também, dúvidas que surgiram na minha cabeça, na minha vida, tem tudo lá escrito, né? Tudo que eu já pratiquei, tudo que aconteceu, pessoas que cruzaram o meu caminho, que mudou a minha vida, tá? Tá lá nesse livro, Pare de Rezar e Comece a Reagir. É um livro muito bacana que pode trazer um entendimento para você e te elevar o teu nível espiritual, sentimental e até mesmo desenvolver você como pessoa, tá? Primeiro link da descrição. Valor muito simbólico, por enquanto ele é digital, é um e-book, então coloca o seu e-mail correto para chegar no seu e-mail, beleza? Bom, esse é o vídeo, eu espero de verdade que tenha feito sentido para sua vida, tá? Mas ore com o coração, né? E gratidão também, que oração sem gratidão, meu amigo, não vai funcionar nada, né? Vai ser só palavras banais. Então ore com gratidão e sempre, né, não esqueça, sempre use o nome de Jesus, tá? Ele é o nosso intercessor. Um grande abraço, fica com Deus, te espero no próximo vídeo e até mais. Tudo de bom para você e sua vida.